O vídeo de hoje é para você que decidiu que vai morar em Portugal. Você vai se mudar para Portugal. Fala senhora, fala senhor, aqui quem vos fala é mais uma vez Rafael Racor. Eu sou músico, sou formado em Ciências da Comunicação, trabalhei com publicidade por vários anos, sou luso-brasileiro e moro em Lisboa há mais de 5 anos. Antes de mais nada, eu já quero te pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo para não esquecer, isso ajuda muito o canal. Também se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que haja um vídeo novo aqui. Então é o seguinte, você vai morar em Portugal, já está decidido, está com as passagens compradas, já está com tudo certinho, pesquisou sobre o assunto, está pesquisando, por isso que você está nesse vídeo, e talvez ninguém tenha te dito 10 obstáculos que você vai ter que enfrentar em Portugal. Uma vez que você é brasileiro e você está fora do Brasil, você vai ter que lidar com esses 10 tipos de situação bastante comuns aqui em Portugal. Número 1 é você se adaptar às estações do ano. Não estou falando de frio, não estou falando de calor. A sensação de frio e de calor é muito pessoal. E eu te digo, mano, em todo o tempo que eu tô aqui, eu conheço gente que acha Portugal super quente, tem gente que acha Portugal super frio, tem pessoas que estão com frio quando outros estão com calor. Então isso é muito pessoal. A temperatura média anual é de mais ou menos 17 graus. Mas o mais importante não é isso. É a diferença sazonal entre o inverno, a primavera, o verão, o outono. O inverno aqui começa em dezembro. Cada estação é muito bem definida. Você vai ver 2 países extremamente diferentes. Em qualquer país do hemisfério norte, você nota essa diferença um pouco clara das estações do ano. O inverno é inverno, o verão é verão. Então você percebe características muito diferentes, como a população se move, como a população vive no inverno e como a população vive no verão. São jeitos diferentes, há atividades diferentes, coisas diferentes para fazer. Então essa é a coisa número 1. Seu trabalho pode depender muito também da sazonalidade, do turismo. No inverno tem menos turismo do que no verão. Por exemplo, eu como músico, o verão é a melhor estação do ano para trabalhar. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, clica nesse vídeo que eu deixei aqui em cima falando mais sobre inverno e verão aqui em Portugal. O clima é diferente do Brasil. De um modo geral, eu mesmo vivi em São Paulo em vários anos e por mais que lá possa esfriar de vez em quando ou até mais, né, no Paraná, também morei no Paraná, em Santa Catarina pode ainda ficar mais frio, o clima é diferente. Então a sensação de frio é diferente, a chuva é diferente, o vento é diferente, as coisas são diferentes naturalmente, porque é um outro clima. Então esse é o ponto número 1. Número 2, você vai ter que reaprender a lidar com os valores da moeda. Isso quer dizer, o euro é diferente do real e o custo das coisas são diferentes, o ganho também é diferente. Então, toda vez que você muda de país, que você muda de moeda, você vai ter que se readaptar a entender o que 100 euros pode comprar, como eu posso ganhar 100 euros, com quantas horas de trabalho eu vou ganhar 100 euros e quanto eu posso fazer com esses 100 euros. Então, tem uma grande diferença na maneira que você vai ter que lidar com a moeda local. Número 3, inevitavelmente você vai ter que adaptar a sua maneira de falar. Acho que isso é uma coisa natural, você vai encontrar as palavras mais corretas do jeito que você quer ser entendido, certo? Essa é a função da língua, é falar e ser entendido e entender os outros também. Naturalmente você vai adaptar. Comigo, por exemplo, eu às vezes uso algumas expressões daqui, eu evito muito usar gírias que o pessoal usa no Brasil, ou que eu mesmo usava no Brasil. Alguns verbos eu coloco de maneira mais correta. Por exemplo, no Rio de Janeiro, alguns outros lugares vão dizer tu vai, nós vamos. Eu acredito que é melhor que você adapte, ou seja naturalmente ou não. Aqui você vai aplicar o verbo da maneira correta. Tu vais, mesmo sem sotaque. Tu vais, nós vamos, eles vão, não é eles vai, nós vai. No meu caso particular, eu evito bastante gírias. Já não é mais um processo que eu preciso pensar, acontece naturalmente de não usar tantas gírias e também de aplicar verbos corretamente, tempos verbais e conjugação. Então, isso. Adaptar formas de falar, formas de se comunicar. Número 4, você vai ter que reaprender alguns nomes. Por exemplo, você não vai no açougue, você vai no talho. Apesar de que no passado Portugal também falava açougue, é uma palavra portuguesa, hoje nós falamos talho aqui em Portugal. Então algumas palavras você vai ter que readaptar. Você vai ao talho, você não vai à padaria, você vai à pastelaria, você não vai apanhar um ônibus, você vai apanhar um autocarro, você não vai apanhar um trem, você vai apanhar um comboio e assim por diante. Várias palavras são diferentes e naturalmente o seu vocabulário vai se adaptar. Então
algo para ter em mente. Número 5, você vai ter que lidar com preconceitos e discriminação. Sim, por mais polêmico que seja isso, tem até um vídeo que eu fiz aqui mais completo sobre preconceitos com brasileiros em Portugal. Você pode clicar aqui e assisti-lo. Neste vídeo aqui eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque não é o foco desse vídeo, mas esteja preparado para várias situações onde vão fazer piadas com o seu sotaque, vão fazer piadas com o seu jeito, vão supor que por você ser brasileiro você carregue determinada característica sobre determinado assunto. Se você tem filhos e vai matriculá-los na escola, eu te digo por experiência própria, já morei com uma pessoa que tinha filhos e as crianças odiavam ir à escola, porque sofriam discriminação pelo sotaque, faziam piadas indesejadas, um bullying, enfim. Até para nós, adultos, isso é bastante desconfortável, principalmente no início. Você pode perguntar para qualquer emigrante, para qualquer imigrante. Se você conhece um amigo português aí no Brasil, pergunta para ele o que é que ele mais se cansou de ouvir no Brasil. Muito provavelmente vão ser aspectos parecidos. Portugueses também no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, vão se queixar também das mesmas coisas. É infeliz, é infortunado, mas acontece no mundo todo. Quando você carrega determinadas características, você acaba por ser julgado por elas e acontece. Não adianta dizer que Portugal não tem preconceito com brasileiros, porque tem sim, em várias escalas. Não é o tempo todo, não é assim um pesadelo, mas existe e é bom que você saiba disso, porque eu vejo muita gente no YouTube falando sobre morar em Portugal, mas não diz isso com muita clareza, ou nega-se a dizer, ou às vezes ainda não vivenciou momentos assim, mas há preconceito, há racismo, determinados casos de xenofobia. Não é o tempo todo, mas você diariamente vai ter que se acostumar a lidar com esse tipo de situação, de menor impacto até maior impacto na sua vida. Coisas do tipo desagradáveis, você vai em algum serviço e alguém diz: ah, mas vocês brasileiros, tal, que os brasileiros são assim, isso aqui não é o Brasil, que o Brasil é assim. Esse tipo de coisa é extremamente incômodo e você vai se sentir com certeza não representado pelo Brasil. Você não é 220 milhões de pessoas que lá estão. Você é você, uma pessoa única, uma história única. Esteja preparado para lidar com situações desse gênero. Ponto número 6. Você vai ter que se submeter a situações um pouco desagradáveis. Está um pouco relacionado com esse ponto número 5 que eu já disse, que às vezes isso pode acontecer no seu ambiente de trabalho, o seu chefe fazer alguma suposição de brasileiros e você acabar não respondendo da maneira que você gostaria, porque ele é seu chefe. Você quer prezar o seu ambiente de trabalho, a boa relação, por mais que essa boa relação às vezes seja só sustentada por você não quer arrumar problemas. Então várias situações desconfortáveis vão acontecer a você, seja alugar uma casa com mais pessoas morando nessa casa e você ter problemas com pessoas que moram nessa casa, seja num serviço público, quando você se deparar com a burocracia do país, quando você se deparar com a prolixidade das coisas em Portugal, de um modo geral. Pode ser que você tenha que se submeter a um emprego que você não goste ou a uma área que não te dá um valor que você merece ou o valor que você gostaria de ter, porque de repente você é advogado no Brasil, mas até você conseguir advogar em Portugal pode te levar 1, 2, 3, 5 anos e você durante esse período vai ter que se submeter a situações um pouco desagradáveis que você não imaginava passar pela formação que você tem ou pela vida que você construiu no Brasil ou em outro lugar qualquer. Número 7. Se você não for portador de 2 nacionalidades, você em algum momento em Portugal vai se deparar com a ilegalidade ou com a irregularidade.